Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem a um dos lugares mais misteriosos e isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, ou como seus habitantes originais a chamam, Rapa Nui. Estão preparados para desvendar os segredos por trás das gigantescas estátuas de pedra, os Moai, que vigiam a paisagem há séculos. Em apenas 10 minutos, vamos explorar a fascinante história de ascensão e queda dessa civilização única. Então, apertem os cintos, porque a nossa aventura está prestes a começar. A Ilha de Páscoa fica no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa do Tile. Esta pequena ilha vulcânica é famosa mundialmente pelos seus quase 900 moai, as enormes estátuas monolíticas esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. Mas quem eram essas pessoas e como conseguiram criar e mover monumentos tão colossais? A história começa por volta do ano 1200, quando navegadores polinésios, mestres na arte da navegação estelar, chegaram à ilha após uma longa e perigosa viagem. Eles encontraram uma terra coberta de palmeiras gigantes e recursos abundantes. Com o tempo, a sua sociedade floresceu, a população cresceu e eles desenvolveram uma estrutura social complexa, organizada em clãs que competiam entre si por prestígio e poder. E qual era a maior demonstração de poder? Construir moai cada vez maiores e mais impressionantes. Essas estátuas representavam os antepassados deificados dos clãs. Acreditava-se que eles projetavam uma energia espiritual chamada mana, que protegia a tribo e garantia a fertilidade da terra e boas colheitas. Os moai eram esculpidos diretamente na rocha vulcânica da pedreira de Hanu-Haraku. Imaginem o trabalho monumental. Usando apenas ferramentas de pedra, os artesãos Rapa Nui davam vida a estes gigantes, que podiam pesar dezenas de toneladas e medir até 10 metros de altura. O maior deles, nunca terminado, teria mais de 20 metros. Depois de esculpidos, vinha o desafio ainda maior. Como transportar estas estátuas por vários quilômetros até as suas plataformas cerimoniais, os Ahu, localizadas ao longo da costa? Este é um dos maiores enigmas da Ilha de Páscoa. Existem várias teorias. Uma sugere que eles usavam trenós de madeira e troncos de árvores como rolos. Outra teoria, baseada nas tradições orais dos Rapa Nui, afirma que os Moai caminhavam até o seu destino. Sim, caminhavam! Recriações modernas mostraram que, com cordas e um grande número de pessoas, é possível balançar as estátuas de um lado para o outro, fazendo-as andar de forma vertical. É uma ideia incrível, não acham? Uma vez no Ahu, os Moai eram erguidos, com as costas viradas para o mar, vigiando as aldeias e as suas terras. Alguns até recebiam pukal, uma espécie de chapéu ou coque de rocha vulcânica vermelha, que era extraído de outra pedreira, a Punapau. Este detalhe adicionava ainda mais complexidade e trabalho ao processo, mostrando a dedicação e a engenharia avançada deste povo. No entanto, esta era de prosperidade e construção megalítica não durou para sempre. A competição entre os clãs tornou-se cada vez mais intensa. A necessidade de madeira para transportar os moai, para construir canoas e para suas casas, levou a um desmatamento massivo da ilha. As palmeiras gigantes que outrora cobriam a paisagem desapareceram por completo. A perda das florestas teve consequências catastróficas. Sem madeira, eles já não conseguiam construir canoas para pescar em alto mar. A erosão do solo tornou a agricultura mais difícil e as colheitas diminuíram. Os recursos tornaram-se escassos e a sociedade Rapa Nui entrou em colapso. A fome e os conflitos internos tornaram-se comuns. A fé nos antepassados e nos Moai começou a vacilar. Durante este período de crise, conhecido como a Guerra dos Clãs, muitas estátuas foram derrubadas pelos próprios habitantes, num ato de desafio e destruição do poder dos clãs rivais. Quando o primeiro explorador europeu, o holandês Jacob Roggeveen, chegou à ilha no domingo de Páscoa de 1722. Menos daí, o nome Ilha de Páscoa. Ele encontrou uma população reduzida
e uma paisagem desolada. Ele ficou perplexo, perguntando-se como um povo tão empobrecido poderia ter erguido monumentos tão grandiosos. A tragédia do povo Rapa Nui não terminou aí. No século XIX, a ilha sofreu com a visita de comerciantes de escravos e com a introdução de doenças europeias, que dizimaram ainda mais a população. Em 1877, restavam apenas pouco mais de 100 Rapa Nui na ilha. Foi um período sombrio que quase levou ao desaparecimento total desta cultura milenar. Felizmente, a história não acaba aqui. Ao longo do século XX, com a anexação da ilha pelo Chilé e o interesse crescente de arqueólogos e historiadores, iniciou-se um esforço de preservação e restauração. Muitos moai que tinham sido derrubados foram reerguidos nas suas plataformas, permitindo-nos hoje ter uma ideia da sua antiga glória. O mais famoso destes locais restaurados é o Ahu Tongariki, com as suas impressionantes 15 estátuas alinhadas de frente para o nascer do sol. Hoje, a Ilha de Páscoa é patrimônio mundial da Unesco. A cultura Rapa Nui está a passar por um renascimento, com os descendentes dos primeiros habitantes a esforçarem-se para preservar a sua língua, as suas tradições e a sua história única. A ilha tornou-se um símbolo poderoso, uma lição sobre a importância do equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. A história de Rapa Nui mostra-nos como uma sociedade pode florescer, mas também como pode entrar em colapso se não gerir os seus recursos de forma sustentável. É uma narrativa que nos faz refletir sobre as nossas próprias ações no planeta hoje. A Ilha de Páscoa é mais do que um destino turístico com estátuas enigmáticas. É um museu ao ar livre e um lembrete da fragilidade das civilizações e da resiliência do espírito humano. E assim, em 10 minutos, viajamos através dos séculos para entender um pouco mais sobre a incrível história da Ilha de Páscoa, dos seus ousados navegadores polinésios, à ascensão e queda da cultura dos Moai e ao seu renascimento nos dias de hoje. É uma história de engenhosidade, fé, ambição e, finalmente, de esperança. Espero que tenham gostado desta viagem. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo com os vossos amigos e subscrever o canal para mais aventuras históricas como esta. Digam-me nos comentários qual o próximo mistério que gostariam que desvendássemos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.